Enquanto a gente ouvia aqui a Betty Who, eu estava pensando no que falar, né? Nesse espaço que a gente tem logo no começo do Mensagens, depois da primeira música. E aí eu peguei aqui o Mensagens Chegam pela Manhã, o meu livro, comecei a folhear, ver se algum texto me batia, assim, me inspirava. E não me deu vontade de ler nenhum deles, não. Eu estava pensando, de repente, na história que eu publiquei ontem no Facebook. Eu acho que isso traz algumas reflexões. Publiquei no Facebook e no meu blog com o nome A Carta da Letícia. Eu vou ler daqui a pouquinho, mas na verdade é o seguinte, deixa eu ler antes para te contextualizar e depois eu faço as reflexões aqui que talvez sejam legais a gente fazer a partir dessa leitura que diz o seguinte. Eu abri a caixa dos correios e a carta estava lá. Estava solta, escrita à mão e não havia envelope. Dispensei no lixo um monte de papéis publicitários e antes mesmo de voltar para pegar o elevador, curioso, tratei de ler. Letícia Valadão. E o endereço, ali na parte de cima. O texto começava assim: prezado leitor, lamento não ter conseguido falar com você pessoalmente, mas tenho informações importantes para lhe transmitir. Prossegui atento à leitura. Percebi que se tratava de uma carta padrão, convidando pessoas para conhecerem a igreja da tal Letícia Valadão. Era uma cartinha religiosa. Não tem importância. Em tempo de overdose de mensagens de campanhas publicitárias cada vez mais elaboradas, nada como um manuscrito para nos prender a atenção. Parece que estamos nos distanciando do contato humano, tudo ficando frio, cheio de técnicas de marketing, buscas por curtidas, views, esvaziados de humanidade. Isso inclui as nossas próprias comunicações. Buscamos a intermediação de especialistas, as técnicas certas, ensinadas pelo livro de autoajuda, ao invés de nos expormos às imperfeições dos contatos humanos. A Letícia não contratou gráficas, não fez artes miraculosas, não criou manchetes chamativas, com frases de efeito fantásticas. Ela só colocou uma cartinha ali, manuscrita, em minha caixa de correio. Mesmo que eu não vá conhecer a igreja da Letícia, eu também não quis jogar a cartinha fora. Aliás, eu não joguei até hoje, tá aqui a cartinha. Eu li. Naquele texto, mais do que uma simples mensagem proselitista, havia uma mulher que tratou de escrever, provavelmente muitas cartas, se esforçou e mesmo que não tenha me convencido da sua fé, fez de sua atitude um motivo de reflexão e me deu uma razão a mais para acreditar que, apesar dos tantos alaridos, tudo que nós procuramos é um encontro humano e o reconhecimento mútuo, afetos, mesmo que expressos em uma cartinha qualquer. A cartinha da Letícia, né, que está aqui ainda. Quando eu peguei essa carta na caixinha de correios aqui, eu te confesso que, claro, você fica curioso. Você vê uma carta sem envelope, escrita à mão, né? É a primeira coisa que você vai ler. E logo que eu peguei a cartinha da Letícia e comecei a ler, me veio isso, sabe? Essa carta estava no meio de um monte de propagandas. Aliás, as caixas de correio, eu não sei aí onde você mora, mas aqui em Porto Alegre são verdadeiras caixas de lixo, porque as empresas todas fazem os seus banners, as suas publicidades, as suas propagandas e entulham as caixinhas. Se você fica, 3 dias sem abrir a sua caixa, vai estar absolutamente lotado ali no quarto dia, né? O que você vai pegar para você mesmo é quase nada, ou pelo menos em muito menor quantidade do que o que vem ali de campanhas publicitárias. Então você já nem presta atenção, você pega aquele volume de papel caindo da mão. No meu prédio aqui tem um lixo logo do lado da caixa de correios, justamente para esse fim, né? Porque ninguém lê. E eu fico pensando no dinheiro que gastam para cada um tentar uma campanha mais eficaz, mais chamativa. E é jogado literalmente no lixo. É um dinheiro absolutamente jogado fora, desperdiçado. Por quê? Né? Eu acho que a gente está ficando talvez imunizado em relação às comunicações. É tanta overdose,
É uma sobrecarga tão louca. Esses dias eu estava falando aqui, não sei se você já reparou, do momento em que você acorda ao momento que você vai dormir, a quantidade de apelos visuais, de slogans, de marcas, de logotipo, de persuasão publicitária que você está exposto. Muito. Navegue um pouquinho na internet. Não precisa nem navegar na internet. Você acorda, entra no teu banheiro para escovar os dentes, você pega ali e já tem a marca da pasta de dente no tubo, né? Então a gente está exposto a isso o tempo todo. E o nosso cérebro não consegue arquivar tanta informação. Não aguenta. Então, naturalmente, vai descartando aquilo que não lhe parece mais relevante. Esse é um processo natural, porque senão toda a mente seria absolutamente sobrecarregada e a gente não conseguiria pensar. Travaria, era como você tentar girar num computador lento ou antigo um software com muita informação. Ele trava, né? Nossa mente funciona de maneira semelhante. Então, ela vai fazendo de uma maneira seletiva a triagem daquilo que lhe parece mais próximo, mais real, mais verdadeiro, mais adequado. Tanto é que dentro dessa concepção, essa tem se tornado, já há alguns anos, eu tenho falado sobre isso, especialmente quando eu vou falar em universidade sobre comunicação, rádio e tal, esse é uma técnica de comunicação cada vez mais usada. Se não for verdadeiro, tem que parecer. Se você reparar os filmes, por exemplo, de filmes de cinema antigos, anos 80, anos 70, até anos 90, aí você começa a vir de 2000 para cá e você vai começar a ver uma mudança no jeito como as câmeras se posicionam. Planos fixos sendo substituídos pelo plano nervoso, a câmera vai junto, como se estivesse na mão ali, né? É o erro produzido, é o erro planejado, porque isso dá uma autenticidade e ainda que seja inconsciente, as mentes vão, de alguma maneira, prestando um pouco mais atenção nisso, dentro daquele processo que eu há pouco falava, de triagem para aquilo que me parece mais verdadeiro. A câmera balançando, a câmera nervosa tem um ponto de identificação com aquilo que nos é familiar, né? Então as pessoas gostam mais de ver. Essa é uma técnica, por exemplo, na área da locução. Se você for pegar uma publicidade antiga no YouTube, dos anos 50, por exemplo, anos 70 até, você vai ver aquele locutor meio, na verdade, realmente o melhor produto para a dona de casa. Não era assim? Aí você vê, quando eu comecei no rádio, anos 90, e mesmo nos anos 80, esse jeito assim mais formal foi sendo substituído pelo locutor chamado de credibilidade. Então o cara não falava mais dessa maneira, o L, Brasil, mas era uma coisa mais, o vozeirão, né? Que teoricamente dá credibilidade ao produto. Então o cara, Bradesco, o banco da sua vida, tinha que ter aquele vozeirão, voz de locutor, né? Isso era anos 80, 90. Depois isso já foi cedendo espaço. Hoje você vê poucos locutores publicitários, por exemplo, a não ser uma campanha específica ou outra, falando o melhor produto para você, o carro da sua vida. Não é mais isso. Agora, os locutores, por exemplo, vão sendo substituídos por atores. Então, ao invés do cara falar o carro da sua vida, o carro da sua vida, você vai acelerar agora e vai ver, mesmo o locutor com vozeirão vai ter que se adaptar agora a essa outra linguagem que é mais próxima. Portanto, a seleção, a triagem natural que a mente faz vai excluindo, né, aqueles que não se parecem humanos. Veja nos telejornais o Cid Moreira, Jornal Nacional, trazendo a informação. Hoje o jornalista é o cara mais próximo, é o âncora, é o Boixá, não é o Cid Moreira mais. Você está entendendo? Eu estou falando de comunicação, mas isso é para contextualizar algo que está presente na nossa vida. É por isso que atinge a comunicação. Não é a comunicação que cria isso. A comunicação só reflete algo que é nosso, trazendo aqui para as nossas relações, para a gente. No texto eu digo que nós muitas vezes vamos substituindo as nossas relações, né, intermediadas, as intermediações na realidade, por especialistas, por técnicas, não que elas não sirvam, não que elas não sejam legais, assim como as técnicas do locutor, as técnicas da comunicação, as técnicas do cinema. No entanto, quanto mais distantes da nossa condição humana, menos condições de intermediar com verdade, com eficácia as nossas relações. E aí eu volto para a cartinha da Letícia, né?
dentro desse conceito que há pouco eu disse, já não era mais se a Letícia colocasse ali uma carta impressa numa gráfica, com papel caro, com uma arte bem feita, com cores chamativas, não tenha dúvida que, pelo menos no meu caso, eu sei que muita gente iria junto pro lixo. Provavelmente, se fosse uma coisa muito espalhafatosa, tal, você ia dar uma olhadinha ali e tal, mas jogaria no lixo da mesma maneira. Mas não era um papelzinho artificial, era uma cartinha manuscrita. E até por respeito a quem escreveu, e ainda que eu não tenha nenhum interesse de conhecer a igreja, a religião da Letícia, mas foi um ser humano que escreveu aquilo, né? Então eu guardei a carta e agora eu tô aqui de novo falando sobre ela, de novo porque ontem eu já escrevi sobre a experiência da cartinha da Letícia, que nem sabe que o fato de ter escrito uma cartinha à mão modificou toda a percepção que eu tinha, ou que previamente eu teria, em relação a uma carta pré-fabricada por uma gráfica. Então, agora você, né? Como é que você lida com as pessoas? Como é que você lida com a vida? Como é que você lida no seu trabalho? Enfim, que tipo de intermediações você está usando? Será que você está evitando demais o erro? A cartinha da Letícia, por exemplo, está um pouco úmida. Ela colocou a carta na minha caixa de correio numa fase que estava muito úmido aqui em Porto Alegre, muito frio. Eu provavelmente só vi uns 1 ou 2 dias depois, então ela estava meio úmida, algumas letras um pouco borradas, imperfeitas, né? Imperfeita, humana. A gente tem medo da imperfeição. De alguma maneira, nós tentamos nos resguardar da exposição de uma palavra mal falada, de uma gafe, né? De um erro, de uma má interpretação. Mas quem é que pode evitar por completo isso? Nessa tentativa ineficaz, a gente vai perdendo a nossa condição mais linda, o nosso maior diferencial, e sobre isso nós falamos algumas vezes essa semana aqui, que é a nossa humanidade. Mais uma vez, eu repito o que eu já disse essa semana aqui. Ao invés de a gente ficar tentando competir com as máquinas, com os robôs, tentando fazer na vida colocações cada vez mais perfeitas, cada vez mais irretocáveis, que tal a gente substituir isso por aquilo que temos de belo, que é ser humano? O diferencial nosso, sabe qual é? É o erro. Porque erro é só uma questão de concepção. O erro muitas vezes é apontado como tal porque frustra uma expectativa. Mas se você olhar aquilo com leveza, com abertura, com equilíbrio, perceberá que o erro talvez não seja um erro, seja só uma outra experiência, uma outra alternativa, um outro encaminhamento. Que não temamos o erro, né? Que a gente possa arriscar ser quem somos, que a gente possa aprender, e eu admito, esse é um aprendizado, não é algo que a gente nasce sabendo, talvez até a gente nasça sabendo, mas a gente vai perdendo essa condição de ser o que somos. Na medida em que vamos crescendo, a gente vai tentando se adaptar à expectativa dos colegas de trabalho, do chefe da empresa, dos colegas da escola, dos pais, do cônjuge, dos filhos, enfim, do mundo inteiro à nossa volta, que quer que sejamos isso. Mas e se eu for aquilo? Por que não seria, né? Então que a gente seja humano, que sejamos cartinhas, como a da Letícia, ao invés de banners artificiais que serão jogados no lixo adiante. Se a comunicação está apontando para isso, é porque na realidade a comunicação só reflete uma condição que, antes de ser uma técnica de comunicação, é uma condição humana. As pessoas cada vez mais sobrecarregadas, essa infinidade de informações, querem verdade, querem humanidade, querem erro, inclusive. Que tal você repensar a maneira como você tem se posicionado na vida e perder o medo do erro? Isso é humano, isso aproxima, isso faz bem.